Tiago Mitrô é mineiro de Belo Horizonte, tem 31 anos e foi diretor executivo da Fundação Estudar, organização referência no desenvolvimento de lideranças e concessão de bolsas de estudo no Brasil, estando à frente de um time de mais de 50 pessoas responsáveis pelo grande crescimento da organização. Foi também responsável pela criação dos cursos de liderança e carreira da instituição, que já atingiram mais de 40 mil alunos em todo o Brasil, além de milhões de jovens pelos meios digitais. Na graduação, Tiago participou intensamente do movimento Empresa Júnior, chegando à presidência da Brasil Júnior, a Confederação Brasileira de Empresas Juniores. Foi ainda presidente do Grêmio Estudantil do Colégio Santo Antônio e intercambista pelo Rotary Club. Formou-se em administração pela Universidade Federal do Paraná como o melhor aluno da turma e concluiu o programa de desenvolvimento de lideranças da Harvard Business School. Ele também é membro do Renovar BR e voluntário do Politize. Esse é o convidado do Entre Linhas de hoje. Com vocês, Tiago Mitrô. Boa noite, pessoal da Unifem, é um prazer enorme receber todos vocês no auditório cheio, pessoal da área de exatas, contábeis, administração. Hoje nós vamos fazer um programa Entre Linhas muito especial com um dos jovens mais promissores do país. Um jovem que, antes dos 30 anos, já conseguiu ajudar mais de 40 outros jovens na busca do primeiro emprego, já influenciou a carreira de outros milhões através da internet e hoje desponta como um pretérito candidato à vaga deputado federal com apenas 31 anos de idade. Uma bagagem tão grande que talvez se somar aí a vida de todos nós, talvez não chegamos na metade do que ele já fez em tão pouco tempo, né? Convido vocês a receberem agora Tiago Mitrô. Seja bem-vindo, Tiago. Obrigado, Juninho. Tudo bem? Prazer Boa noite, enorme. pessoal. Prazer é meu. Fique à vontade. Hoje a casa cheia. Pois é, pô, super legal. Obrigado a todo mundo por ter vindo aqui. Todo mundo veio aprender um pouquinho aí sobre carreira, sobre liderança, sobre gestão. De você que já esteve do lado aí de grandes gestores, inclusive de Jorge Paulo Lemann, pessoal da Ambev, mas muito novo, 31 anos apenas. Qual é o segredo do seu sucesso? Olha, acho que primeiro o sucesso é algo muito relativo, né? Eu diria que eu ainda tenho muito mais para fazer daqui para frente do que eu já fiz. Mas, de fato, acho que fiz coisas interessantes ao longo da carreira, ao longo da trajetória e não sei se é segredo, mas acho que a vontade de você sempre querer fazer mais do que espera de você vai fazendo com que novas portas se abram e aí você tem uma oportunidade nova, se agarra ela com a mesma força e isso te abre uma porta maior ainda. Então acho que ter vontade, essa ambição de fazer algo sempre maior, com certeza ajuda. Você que é mineiro de Belo Horizonte, mas formou em administração, inclusive o curso de administração está aqui em peso, na Universidade Federal do Paraná. Exato. Por que no Paraná? Eu tinha, quando eu estava no terceiro ano do ensino médio, eu tive a oportunidade de fazer um intercâmbio de estudos fora do Brasil. Fui passar um ano na Bélgica pelo Rotary Club e depois de um ano lá, morando numa casa de família, mas numa família, né, que me recebeu muito bem e tudo, eu acho que eu consegui uma liberdade, uma independência que quando eu voltei para BH, eu sentia que eu precisava traçar os meus voos mais solos, assim, querendo ou não, voltando para BH, eu ia estar na minha zona de conforto, né? Ia ter meus pais ali, minha família toda, e eu tinha essa vontade de ser mais responsável pelo meu próprio caminho, meu próprio destino. Então, eu acabei escolhendo, fiz vestibular em BH, passei nas universidades lá também, mas acabei fazendo também em Federal do Paraná e escolhi ir para lá para poder ser mais responsável pelo minha própria formação. Você acha que é fundamental para o jovem aluno, para o jovem estudante, alçar voos mais longe, sair dessa zona de conforto, sair de casa?
Com certeza, acho que cada um vai ter o seu limite do que é a sua zona de conforto ou não. No meu caso, eu ser responsável não só pela minha formação, mas por cuidar de mim era algo que eu achava que era importante. E esse salto de eu sair da casa dos meus pais, de sair para outra cidade, que eu conhecia pouquíssimas pessoas lá e tudo, de certa forma me permitiu tomar decisões mais baseadas no que eu acreditava que era melhor para mim. Não que todo mundo precise fazer isso, óbvio, você consegue tomar decisões porque é melhor para você, baseado naquilo que você acredita, independente de onde você está, mas eu achei que ter esse distanciamento ia me ajudar. Que às vezes a gente está do lado daqueles que nos conhecem muito bem e tudo, as pessoas sempre têm uma vontade do que elas querem que você faça. No vestibular, o tio vem falar, faz tal coisa, aí a namorada fala para você fazer tal coisa. Então você acaba recebendo muita influência, óbvio que todas ali com a melhor das intenções, mas você acaba não refletindo sozinho o suficiente do que você acredita que é melhor para você. No meu caso, ir fazer faculdade em outra cidade e ter esse momento mais introspectivo de decisão, acho que foi muito interessante e me deu liberdade para eu tomar aquelas decisões que eu achava que eram corretas. E se não fossem corretas, que eu me virasse sozinho também para dar a volta por cima. Então, no meu caso, foi importante, não que seja importante para todo mundo, mas acho que buscar sair da sua zona de conforto, com certeza, todo mundo precisa. Agora, você saiu de Belo Horizonte, foi para o Paraná, Bélgica, mas parou em Harvard. Exato, eu sempre tinha essa vontade, eu via os filmes americanos, eu via vários alunos brasileiros indo estudar fora. Uma das coisas que me atraiu trabalhar na Fundação Estudar foi essa proximidade que a Estudar tinha com as universidades do exterior. E quando eu entrei lá, via todo mundo indo para fora, a gente ajudando mais brasileiros aí, e eu queria ir também. Então, depois de uns 4 anos trabalhando na Fundação Estudar, surgiu a oportunidade de fazer um pós-graduação, um MBA executivo, lá na Universidade de Negócios de Harvard. E eu passei 6 semanas lá, num período de 2 anos, eu ia, ficava 2 semanas, voltava, porque era um programa que eu não parava de trabalhar para ter que fazer, e foi uma experiência fantástica, assim, tanto em termos do conhecimento, da vivência que você adquire lá, quanto pelo fato de era uma turma de 150 pessoas e existiam 60 nacionalidades diferentes ali, então uma diversidade cultural muito legal também. Agora, vamos mais um pouquinho para a nossa realidade, do nosso dia a dia, mais pertinho. Você, enquanto na Fundação Estudar, você teve conhecimento das camadas mais baixas. Você veio de uma escola particular, estudou no Santo Antônio, Você acha que se você tivesse vindo de uma escola pública, você teria alçado voos tão altos como você alçou? Olha, é difícil fazer esse exercício. O que eu consigo dizer, pela experiência de tantos jovens que a gente viu lá na Fundação Estudar e em outras caminhadas por aí também, é que você não pode deixar de onde você veio limitar aonde você quer chegar. O seu sonho, a sua ambição vão falar sempre muito mais forte do que as condições iniciais que você teve. Eu convivi durante esses anos todos com inúmeras pessoas que vieram das condições mais desfavoráveis possíveis e com força de vontade, trabalho, ralando, conseguiram dar a volta por cima. Agora, é claro que a gente também sabe que as condições que o país oferece não são as mesmas para todos. Então, esse fator contribui. Eu vim de um colégio onde era muito raro as pessoas não passarem no vestibular. Enquanto tem muitas pessoas que estudam no sistema público extremamente deficitário, onde é muito raro as pessoas irem fazer faculdade. E referência e exemplos é algo muito importante para todo mundo. Então, por isso que a gente sempre trabalhou dando referência, dando exemplo para as pessoas, para elas poderem ter quem almejar. Porque você não tem ninguém na sua família que fez faculdade. Na sua escola também, ninguém ali quer, as pessoas mal completam o ensino médio. Você ter essa ideia sozinho de, poxa, não, eu quero ir mais longe, não é óbvio para todo mundo. Então, é muito importante você ter referências, e acho que boa parte do trabalho que eu fiz nos últimos anos foi conseguir gerar essas referências e expor elas para o maior número de pessoas possíveis, para que todo mundo tenha em quem almejar na hora de chegar lá. Agora, no bom sentido da palavra, você é um oportunista, porque antes disso você também participou do Movimento Empresa Júnior. Você foi para o Rotary, você teve uma chance, foi para Harvard, teve uma chance, foi lá para o Paraná,
Então, por mais difícil que seja a oportunidade, você vai. E, além disso, como foi essa questão do movimento, né, da empresa Júnior? Acho que as oportunidades, da mesma forma que as oportunidades, infelizmente, no Brasil ainda aparecem mais para umas pessoas do que para as outras, tem muita gente que a oportunidade passa na frente e ele não agarra, né? Isso é muito comum, a gente vê as pessoas, voltando um pouquinho no que a gente está falando, na sua zona de conforto, satisfeitas com o que elas têm, passam a oportunidade e elas deixam passar. Acho que eu sempre tive essa vontade de, vendo uma oportunidade passar, deixa eu me agarrar nela. E durante o ensino médio foi essa oportunidade do intercâmbio, quando eu fui fazer faculdade foi a oportunidade da empresa Júnior. Era algo que estava disponível para todos os alunos do curso, todo mundo que ingressava na faculdade podia fazer o processo seletivo para entrar na empresa Júnior, nem todo mundo fazia, e muitos dos que faziam não faziam com aquela vontade de entrar que eu e os outros que entraram demonstraram. Então acho que quando eu vi a oportunidade de entrar na empresa Júnior, eu resolvi agarrar ela, mas mais do que ter entrado, acho que é o que a gente faz lá dentro, né, que faz muita diferença, né? E isso para tudo na vida. Acho que muitos de vocês, antes de entrarem na faculdade, deviam ter colocado, poxa, meu grande objetivo é passar no vestibular e fazer uma faculdade. E aí quando você passa no vestibular, começa a faculdade, você dá aquela aliviada, né? Poxa, que bom, já estou aqui. Quando no fundo está só começando. Você entrar na faculdade é só mais um passo, mas ele não é o principal. O que você faz dentro da faculdade, o que você traça aqui dentro, é o que vai te diferenciar lá na frente. Aí você entra no emprego, é a mesma coisa. Você abre o seu negócio, é a mesma coisa. Então acho que a gente não pode acomodar, porque a barra sempre vai ficando mais alta e se você chegar no momento que você se der por satisfeito, aí você acaba deixando a oportunidade passar. Sua história é muito legal, a sua história de vida é muito bacana, mas eu tenho certeza que a grande maioria, inclusive até como eu, nós queremos saber como fazer, né? Quais são as dicas, quais são os caminhos. Existe uma receita para uma carreira de sucesso? Acho uma receita de bolo, como às vezes a gente vê, né, em sites de internet, 10 passos para alcançar o sucesso, faça tudo isso aqui que você vai virar bilionário. Eu não sou muito fã dessas receitas de bolo. Só que eu acho que existem sim algumas atitudes que você pode tomar que aumentam a chance de você chegar lá. Inclusive, boa parte do trabalho inicial que eu tive na Fundação Estudar foi identificar entre grandes lideranças do país e do mundo, e literatura sobre liderança também, o que diferenciavam pessoas que tinham um grande sucesso de outras que não tinham. E são vários fatores, a gente pode entrar neles, mas acho que o primeiro passo, e parece simples às vezes quando a gente fala, mas o primeiro passo é você saber onde você quer chegar. Aquela velha história da Alice no País das Maravilhas, vocês devem lembrar da história, que ela chega numa bifurcação, está o coelho lá sentado, ela pergunta, seu coelho, mas para qual caminho eu tomo? Aí o coelho pergunta, mas para onde você quer ir? Ela fala, não sei. Aí o coelho fala, se você não sabe onde você quer ir, qualquer caminho está bom. E isso na nossa vida também é a mesma coisa. Se a gente não sabe aonde a gente quer chegar, qualquer caminho que a gente tome da nossa vida, a gente vai se dar por satisfeito. Então, você pensar primeiro aonde você quer chegar, qual ambição você quer ter, que tipo de impacto que você quer causar através da sua vida, da sua carreira, é um passo muito importante para que você comece a traçar ações para chegar lá. Aconteceu comigo depois, na época da faculdade, eu fui fazer, e essas ambições futuras não precisa ser, poxa, não, daqui a 30 anos eu quero ser o maior empreendedor de Sete Lagoas, ou eu quero ser um baita advogado, ou eu quero ser diretor de uma empresa. Não precisa ser algo lá na frente, pode ser algo mais tangível, mas algo que te puxe, que te estimule a seguir adiante. Quando eu entrei na faculdade, eu lembro, uma das primeiras semanas de aula, lá na Federal, tinha uma semana de calouro, que ia um monte de gente falar sobre tudo que existia na faculdade, entidade estudantil, via um professor explicar a disciplina dele, via um monte de coisa. E eu lembro um professor que falou, olha, se algum de vocês tem sonho aqui de estudar fora, o desafio de vocês começa hoje. E eu falei, acho que esse negócio de estudar fora pode ser legal, me atrai. Como assim o desafio começa hoje? Ele falou, as universidades vão olhar a nota que você tirou, vão olhar as atividades extracurriculares que você fez. Então eu não tinha nem ideia naquela época do que eu queria fazer da minha vida, da minha carreira.
mas essa cenourinha, esse estímulo de que, poxa, eu quero estudar fora, né? E ele falou, então você precisa tirar nota boa e ter boas histórias para contar, boas atividades extracurriculares, foi estímulo suficiente para eu sempre prezar para ir bem nas provas e bem nas disciplinas e querer fazer uma atividade extracurricular relevante, né? E isso depois me ajudou a receber uma bolsa para fazer um intercâmbio e me ajudou depois na minha aprovação na pós-graduação em Harvard, né? Então, você ter esse ponto de chegada, independente de qual ele for, mas que te estimula a querer fazer mais, é super importante. Então, eu começaria por aí. E você que já lidou com várias pessoas, hoje, o que pesa no final? Ser feliz, ter uma carreira de sucesso ou ter uma estabilidade? Olha, o conceito de felicidade é um conceito muito individual, né? O que eu acho que é muito importante é que cada um aqui reflita o que é ser feliz para você e não o que o seu namorado, sua namorada, seu pai, sua mãe, seu professor fala para você. Tem muita gente que é feliz sem ter grandes conquistas, não tem problema nisso, né? Mas tem gente que não vai se dar por satisfeita enquanto não conseguir realizar mais. Então, eu acho que cada pessoa tem que conseguir estimular essa reflexão do que é felicidade para mim. Quando que eu vou me dar por satisfeito com a minha vida, com a minha carreira? E aí buscar aquilo que a pessoa quer. O meu estímulo, né, dos lugares onde eu passei vai ser sempre para a pessoa fazer mais. A gente está hoje num país em que tem muita coisa para ser feita, né? Tem muita coisa errada, mas eu gosto de jogar a metade cheia do copo. Tem muita coisa errada, significa que tem muita coisa para fazer. E todo mundo aqui pode ser um agente de transformação do ambiente ao nosso redor, né? Então eu gostaria de ver as pessoas cada vez mais querendo fazer mais do que se espera delas e só sendo felizes quando começarem a mudar o ambiente ao seu redor. Então o estímulo que eu vou dar para as pessoas sempre é esse, mas felicidade é um conceito muito próprio, muito individual e cada um vai ter que, querendo ou não, estabelecer qual que é o seu. Eu acho que um grande paradoxo, principalmente para os jovens, eu acho que nós entramos aí no mercado estudantil muito novo, 17, 18 anos, temos que escolher uma profissão e aí na frente se dá com aquele dilema, mudar ou seguir? Quando mudar e quando seguir? Essa é uma ótima pergunta que quando eu respondo ela dentro da faculdade nem todo mundo gosta, né? Assim, eu acho que o mercado de trabalho está mudando tanto. A gente vê aquelas inúmeras estatísticas de que as profissões que vão existir daqui a 10 anos não existem hoje e por aí vai, que eu, sinceramente, acredito e vejo, pelo que a gente viu por aí, que cada vez menos o curso que você faz vai ser determinante em relação à carreira que você quer seguir, né? Então, não é porque você fez um curso A que isso vai te impedir de você ter uma carreira B, né? Na Fundação Estudar, por exemplo, eu sempre dou esse exemplo. Eu tinha a pessoa que era a chefe do meu comercial, ela tinha feito química na faculdade, né? Então, as pessoas achavam que eu estava doido. Você vai colocar um químico para cuidar do seu comercial? Poxa, mas não faz diferença o que ele viu na faculdade. O que faz diferença é a vontade que ele tem, as experiências que ele teve na vida dele além do diploma, né, e a vontade dele de correr atrás. Então, eu coloquei um químico para cuidar da minha área comercial, eu coloquei uma jornalista para cuidar da minha área de produto, né? Então, cada vez menos o curso que você faz determina o que você vai fazer depois, exceto para profissões técnicas, né? Eu quero ser médico, eu não vou aprender na prática, né? Porque isso envolve riscos, então eu tenho que fazer uma faculdade de medicina, né? Ou eu quero ser odontologista, eu quero ser dentista, eu tenho que fazer uma faculdade de odontologia. Então, o seu conselho é relaxa e não tenha medo de mudar? Relaxa e não tenha medo de mudar, e assim, às vezes, se você já está da metade para frente da faculdade, termina a faculdade, entendeu? Vira essa página na sua vida e depois, quando você estiver no mercado de trabalho, você vai mudando a sua carreira. Que faculdade que você faz hoje para você ser gerente de growth hacking numa startup? Nenhuma, entendeu? Você aprende muita coisa na prática, né? E são essas novas profissões que estão surgindo hoje, que o mais importante talvez é você concluir esse ciclo na sua vida, que por mais que você não vá utilizar tudo que você aprendeu na faculdade, é importante a disciplina, é importante você se desafiar e cumprir esse ciclo, para daí depois você escolher o que você quer fazer. Então quem está terminando, conclui o curso e depois você vai aprendendo na prática, vai fazendo uma especialização, né, que você recomeçar do zero, acho que às vezes você perde um tempo precioso que a prática poderia estar te ensinando. Vamos falar dos números da Fundação Estudar. São números impressionantes.
até ano passado você era CEO da Fundação, saiu para alçar voos diferentes, mas conte para nós quais são os números, o que a Fundação Estudar já fez e o que ela está fazendo em prol do ensino. A Fundação Estudar, né, para quem ainda não teve oportunidade de conhecer, é uma organização que existe já há 27 anos. Foi fundada em 1991 por um grupo de empreendedores brasileiros, né, que é o Jorge Paulo Lema, o Beto Scupira e Marcel Teres, é o principal grupo empresarial no Brasil hoje, e surgiu de uma vontade deles de retribuir para a sociedade as oportunidades que o Brasil tinha dado para eles. E eles acreditavam muito em formação de pessoas e acreditavam muito na importância do estudo para formar essas pessoas. Então, naquela época, em 91, pouquíssimas pessoas conseguiam ter acesso às melhores universidades do Brasil e do mundo, muitas tinham necessidade financeira para conseguir concluir os cursos, e a Estudar surgiu para oferecer bolsas de estudos para esses jovens poderem se dedicar aos estudos e se preparar para alçar voos maiores. A gente fez isso nos nossos primeiros 20 anos, selecionamos até 2010 cerca de 450 bolsistas, foi um trabalho muito relevante para eles, em muita profundidade para cada um deles, mas a gente está falando de um país de 200 milhões de habitantes, um país de 50 milhões de jovens, e 450 pessoas impactadas era muito pouco perto do tamanho do país. Então, de 2010 para 2011, a Estudar teve um grande reposicionamento, de querer ser mais relevante e atuar mais diretamente na formação de um volume maior de pessoas. Eu entrei lá nessa época justamente para comandar uma área de novos produtos e expansão da Fundação Estudar no meio universitário. E a gente começou a criar ciclos de palestras com empreendedores nas universidades, a gente criou portais de carreira para que as pessoas pudessem se informar pela internet sobre como funcionam as diferentes profissões e carreiras, e cursos para que a gente pudesse guiá-las nesse processo de aprendizagem e de autoconhecimento para elas tomarem melhores decisões na transição da vida acadêmica para a vida profissional. E esses cursos, ao longo desses anos todos, que começaram ali em 2012, já tiveram mais de 40 mil alunos no Brasil, em todos os estados do Brasil e também em 5 outros países do mundo onde a gente tinha brasileiros, comunidade brasileira, a gente conseguiu levar os cursos para lá. A gente, nos portais de conteúdo que a gente montou, tanto de carreira quanto um outro sobre estudos no exterior, são coisa de 10 milhões de visitantes únicos por ano. As bolsas de estudo também continuaram, são hoje já mais de 650 pessoas que foram beneficiadas, e presença em todo o território nacional com essas dezenas de milhares de jovens que vêm sendo apoiados pela organização. Bom, é bom que os telespectadores saibam que esse grupinho que fundou a fundação, o pessoal do TG Pactual, que é dono da Ambev, da Embev, da Burger King, da Heinz, das lojas americanas, e tem à sua frente o homem mais rico do Brasil, que é o Jorge Paulo Lema, que você teve contato direto por algumas vezes. Como foi a sua relação com um mestre como o Jorge Paulo, e qual é o perfil do Jorge Paulo enquanto empreendedor e o que ele te influenciou? Acho que eu tive esse privilégio, de trabalhar numa organização que eles eram e são até hoje muito próximos, e acho que o que mais me surpreendeu naquela época, em 2010, não se falava de Jorge Paulo Lema, você não tinha... o homem mais rico do país na época era o Eike Batista, que todo mundo venerava e que hoje, infelizmente, a gente vê o caminho que tomou. Então, não era uma pessoa conhecida. Eu fui conhecer lendo a respeito quando ele foi me entrevistar para eu entrar na Fundação Estudar. Então, eu descobri depois de um tempo que ele ia me entrevistar, eu falei, deixa eu dar um Google aqui para ver quem que é a pessoa que vai me entrevistar, e na hora que eu vi, eu fiquei impressionado, Pô, como assim eu vou ser entrevistado por uma pessoa dessa? E quando você para pensar, alguém que tem tanta experiência em negócios, que é bastante bem sucedido no que faz, você vai imaginar alguém que é uma pessoa, talvez, que se coloca num nível de superioridade em relação às outras. E o que mais me impressionou nele foi a simplicidade. É alguém que é uma pessoa normal como a gente, óbvio que... alguns reais a mais. Com alguns reais a mais, mas onde a questão de ter reais a mais ou a menos não faz diferença. Que é uma pessoa simples, uma pessoa que no trato com você é muito generosa, é muito cordial e que fala de igual para igual com todo mundo, independente de ser quem ele é. E acho que esse aprendizado de humildade, esse aprendizado de, poxa, não importa o que você já conquistou, não mude quem você é,
acho que é super importante, acho que é parte da razão do sucesso deles. Bom, esse rapaz com 31 anos já alcançou caminhos e lugares que todos nós sonhamos. Trabalhou na fundação, gerou emprego e vem galgando cada vez mais. E no fim do ano resolveu largar tudo para entrar na política. Você agora... Tinha tanto futuro, né? Agora... 31 anos ainda tem, você acabou de falar que nunca é tarde, né? Mas por quê? Porque você tem uma carreira em ascensão, estava no lugar que qualquer jovem gostaria de estar, do lado das referências mundiais, e optou por tentar o caminho político como candidato a deputado federal, tão novo. Por quê? Olha, Juninho, eu acho que uma coisa que ficou muito evidente para mim nesses anos todos aí de Empresa Júnior e depois Fundação Estudar, é que a gente tem que estar sempre buscando fazer algo a mais, né? E sempre buscando resolver um problema de algo que te incomoda no ambiente ao seu redor, né? E eu via isso, poxa, empreendedores que queriam abrir um negócio em determinada área porque eles viam que não existia no Brasil um produto, um serviço que fazia aquilo, né? Ou um caso de um bolsista da Fundação Estudar que resolveu estudar sobre câncer e possibilidades de você curar a doença porque ele perdeu o pai para a doença quando ele era adolescente. Então as pessoas estão sempre, aquelas pessoas que chegam mais longe, elas estão sempre buscando resolver um problema que incomoda elas. E se tem algo que vinha me incomodando muito nesses últimos anos aqui no Brasil, era a política, né? Acho que todo mundo aqui se lembra, eu falo bastante desse dia, né, do dia 17 de maio de 2016, inclusive depois de amanhã completa 2 anos desse episódio, que foi o dia da votação do impeachment da Dilma na Câmara dos Deputados, que independente das pessoas serem contra ou a favor, todo mundo saiu dali horrorizado com o que viu. Foi o dia que o Brasil conheceu o Congresso, foi o dia que o Brasil conheceu quem eram os deputados, e mesmo quem saiu satisfeito com o resultado, saiu horrorizado com a qualidade do que estava lá. Cusparada, fogos de artifício, gente para votar num momento tão importante, falando, gente, hoje é aniversário do meu filho, eu queria dar parabéns para ele. Sabe, meu amigo, a gente está sofrendo um processo de impeachment pela 2ª vez em 25 anos, você está preocupado com o aniversário do seu filho, sendo que você foi eleito por dezenas de milhares de votos aí para representar uma parcela da população, né? Então ficou muito evidente para mim de que a gente estava pessimamente representado. E talvez eu já devesse ter tomado consciência disso antes, mas aquele dia para mim foi chocante, né? E eu comecei a refletir, acho que um pouco inconscientemente ali, poxa, por que a gente, um país que tem tanta gente boa, eu vejo elas diariamente nos cursos que a gente dá no Brasil inteiro, nos casos que a gente fica sabendo de norte a sul do país, de muita gente boa, por que a elite política brasileira é tão má qualificada assim? Eu não estou falando de qualificação em termos de ter ensino superior, de não ter, de ter feito faculdade A ou B, estou falando de qualificação de valores, eu estou falando de qualificação moral, né? E eu acho que, poxa, a gente chegou num fundo do poço em relação àquelas pessoas que ocupam esses cargos. E no fundo, um outro princípio muito grande para a gente lá é a questão do protagonismo, né? De você chamar a responsabilidade para si daquilo que você quer ver diferente no ambiente ao seu redor. E se aquilo estava me incomodando a tal ponto, eu tinha que fazer alguma coisa a respeito, entendeu? Não dava simplesmente para eu continuar no meu mundo, cuidando da minha vida, da minha carreira, reclamando no Facebook dos políticos serem tão ruins assim. Quem colocou eles lá fomos nós, né? Todo mundo aqui contribuiu para que essas pessoas estivessem lá, seja pela nossa ação, seja pela nossa omissão. Você não acha que você, no seu papel social, você não faz muito mais política fora de um cargo eletivo? Talvez você vai estar limitado a fazer... Você ajudou mais de 40 mil jovens, você proporcionou acesso à educação a milhões. Seria necessário um cargo para isso? Olha, você acabou de falar, a gente impactou lá ao longo de 5, 6 anos 40 mil jovens. Um esforço absurdo nosso, com uma equipe super boa que a gente foi construindo ela ao longo desses anos todos, e com muito esforço a gente chegou em 40 mil jovens ao longo de 5 anos. Diretos. Fora os indiretos. No ensino público brasileiro hoje, ensino básico,
né, ensino infantil, fundamental e médio, a gente tem hoje 40 milhões de jovens no ensino público. A escala do governo é desproporcional a qualquer esforço que a gente fizesse hoje na iniciativa privada. A maior universidade do Brasil tem 1 milhão de alunos, o maior grupo universitário brasileiro tem 1 milhão e pouquinho de alunos. Todos os dias vão para escolas públicas brasileiras no ensino básico 40 milhões de crianças. E 40 milhões de crianças que estão tendo acesso ao ensino básico de péssima qualidade. Hoje só 14% das crianças que concluem o ensino fundamental aprendem o mínimo necessário em matemática. Só 24% das crianças que concluem o ensino fundamental hoje têm um aprendizado adequado de português. Então não importa o esforço que a gente faz na iniciativa privada, nas nossas frentes de trabalho, sejam ONGs, empresas, o que for, se a gente deixa o ensino público brasileiro continuar com essa péssima qualidade na educação. A gente vai continuar desperdiçando milhões aí de jovens, de gerações que não vão dificilmente recuperar esse aprendizado lá na frente. Então a escala do governo é desproporcional e você precisa resolver isso. O que falta no ensino público, que é o seu foco, em termos de empreendedorismo que tem no setor privado, que você pretende levar para lá? Acho que, infelizmente, hoje, aquilo que a gente falou, oportunidades de melhoria no Brasil é o que não falta, tanto na questão da qualidade da educação básica, quanto na questão da melhoria do ambiente de negócios. Hoje, você empreender no Brasil é coisa de herói, porque você tem que, primeiro, enfrentar toda a falta de qualificação que você teve pelo nosso ensino ser tão ruim quanto ele é hoje. Você tem que enfrentar uma das regras tributárias mais complexas do mundo. O Banco Mundial todos os anos faz um estudo que chama Doing Business, que avalia a facilidade para se empreender no mundo inteiro. O Brasil está na posição 125 de 190 países. Em termos de facilidade para pagar imposto, a gente está na posição 184 de 190. Então é possível que a 8ª, 9ª maior economia do mundo seja a 6ª pior do mundo em termos de facilidade para se pagar imposto. A gente só ganha da Somália, da Mauritânia, da Serra Leoa, Venezuela, sabe? Países que, com todo respeito aos venezuelanos, aos serra-leonenses e tudo, poxa, a gente aqui no Brasil devia estar muito à frente. Então o empreendedor no Brasil é um herói. E quem hoje impede o ambiente empreendedor no Brasil de ser muito mais simples e plausível para você empreender, infelizmente é o governo. A forma como a gente estrutura o Estado. Em termos de educação, voltando ao seu ponto, a gente tem hoje simplesmente uma ausência de prioridade para a educação. Todo político fala, eu quero priorizar a educação, e daí quando entra lá no governo não faz nada por conta disso. Você não tem estímulo para a melhoria da qualidade da educação. Na verdade, você tem em alguns estados, tem pouquíssimos bons exemplos no país, o Ceará é um exemplo que fez isso super bem. O salto que o Ceará deu na qualidade do ensino básico nos últimos 10 anos foi gigantesca. Como que eles fizeram isso? Incentivando as prefeituras a terem melhores resultados, que se elas tivessem melhores resultados, elas iam receber uma partilha maior do ICMS de imposto. Então, esses incentivos que são dados de cima para baixo estimulam os prefeitos, os diretores e por aí vai a fazer um ensino melhor. E hoje não existe esse estímulo no Brasil. Há uma grande crítica do pessoal relacionado à área da educação, que o governo investe muito no setor terciário, muito em faculdade, e não dá muita atenção ao setor primário. Exato. O ensino fundamental. Exato. Você concorda? Concordo plenamente. Assim, a gente tem hoje investimentos do MEC, por exemplo, 70% dos recursos do MEC vão para o ensino superior público. E só 30% é distribuído para as redes estaduais e municipais de ensino básico. Estimula quem já não sabe nada. Exato. Além de ensinar lá embaixo. E além de estimular as pessoas que não aprenderam o suficiente até hoje, você tem uma questão no setor, nas universidades públicas brasileiras, que a maior parte das pessoas que conseguem entrar numa universidade pública, elas receberam uma educação privada de qualidade. E a maior parte das pessoas que pagam imposto no Brasil é a população de baixa renda. Então você tem, no fundo, uma das grandes transferências de renda do pobre para o rico no mundo acontece no ensino brasileiro. Porque você tem a maior parte da população pagando imposto, população de baixa renda, que tem acesso a péssimas qualidades, a péssimas escolas de ensino básico, não conseguem passar no vestibular das universidades públicas, e você tem crianças e adolescentes que vieram de boas universidades privadas, que tinham condição de pagar a mensalidade,
e que conseguem passar no vestibular de universidade pública. É o que aconteceu comigo, por exemplo. Eu estudava numa boa escola privada, por isso eu consegui passar numa boa universidade pública. Enquanto inversão de valores. Inversão completa, né? Então, assim, você arrecada dinheiro com a base da pirâmide da população para investir na educação de quem podia pagar, né? Não faz o menor sentido. Agora, o nosso auditório é repleto aí de contabilistas, administradores, e a grande maioria da estrutura econômica do país é baseada em pequenos e médios comerciantes e empresários. Exato. Né? O que você tem a dizer sobre essa grande parte da população, o que você tem a dizer a eles? Acho que, primeiro, os pequenos empreendedores, micro e pequenos empreendedores, são uma parcela altamente significativa do empreendedorismo brasileiro, né? O Sebrae tem dados de que 98%, quase 99% das empresas no Brasil são micro e pequenas empresas. Elas geram R$1 a cada 4 do PIB brasileiro, é gerado por micro e pequenas empresas, e emprega metade dos trabalhadores de carteira assinada no Brasil. Então, os donos de pequenos negócios são responsáveis por mover boa parte da nossa economia. E acho que o empreendedorismo tem se tornado cada vez mais uma opção de carreira por opção. Também a gente sempre teve aqui no Brasil uma predominância do que se chama do empreendedorismo por necessidade. Você não conseguiu um emprego, então você monta um próprio negócio para você conseguir a sua subsistência. Versus o empreendedorismo de oportunidade, que acontece quando você enxerga uma oportunidade no mercado e resolve montar um negócio para aproveitar essa oportunidade. E esse empreendedorismo de oportunidade é aquele que tende a crescer mais, é aquele que tende a gerar mais emprego, aquele que tende a gerar mais renda. Por quê? Porque você viu uma oportunidade no mercado, essa oportunidade, quando ela existe, você explorando ela bem, você cresce. Quando você abre uma empresa simplesmente por subsistência, às vezes não existe uma oportunidade ali e você está nadando contra a corrente tentando pagar as contas no fim do mês. Mas acho que hoje o país está muito mais bem preparado, apesar aí dos últimos 2, 3 anos terem sido muito ruins, a gente ainda está numa posição melhor do que há 20 anos atrás para quem quer empreender. E acho que inúmeras organizações como Endeavor, como o Sebrae, como as próprias faculdades aqui, como a FEM, tem trabalhado a questão do empreendedorismo de forma muito mais forte do que se trabalhava antes e tem mostrado para o jovem universitário que empreender é uma ótima opção de carreira, independente do curso que você está fazendo. Aquilo que a gente estava falando lá atrás. Qual que é a faculdade você tem que fazer para abrir um negócio? Qualquer uma. Inúmeros médicos que eu já vi abrindo negócio, advogados abrindo negócio, engenheiros abrindo negócio. Então, o empreendedorismo é uma disciplina que é transversal e que todas as carreiras deveriam ensinar empreendedorismo, que no fundo a atividade de você liderar uma organização é algo que você consegue fazer independente da sua formação, mas óbvio que indo atrás do conhecimento, isso ajuda muito a alavancar o que você quer fazer. No início da nossa conversa, você disse que independente da situação financeira, das oportunidades, há sempre um espaço para quem busca com garra e determinação. A crise é uma oportunidade para pessoas bem preparadas. Essa frase é sua. Sim. O que dizer para aqueles, então, que não têm condição de se preparar e querem vencer na crise? Acho que o ponto, óbvio que a gente entende, aquilo que eu mencionei um pouquinho também, que as oportunidades são oferecidas de forma muito destoante aqui no Brasil. Mas você tem em todos os estratos sociais da população, em todos os estratos geográficos da população, pessoas que conseguiram vencer as barreiras que a vida lhes impôs. Aí quando a gente está num momento de crise, onde normalmente as pessoas se desanimam, onde normalmente as pessoas se confortam, porque você perdeu o emprego no momento que a empresa está crescendo, é uma coisa. Agora, você perdeu o emprego no momento que todo mundo ao seu redor está perdendo emprego, você se conforta mais fácil. Então, quando você está no momento de crise, às vezes a gente vem com aquelas autossabotagens, onde a gente fala, poxa, não, mas o momento do país está difícil, vai ser difícil eu conseguir outra oportunidade, vai ser difícil eu conseguir um emprego, então você tenta menos, porque o momento não está propício, então você se esforça menos. Então, você se esforçando menos, tem menos oportunidades que você vai conseguir agarrar. Tendo menos oportunidades que você consegue agarrar, é mais fácil, é mais difícil você conseguir sair daquela condição.
Então, quando eu mencionei essa frase, é porque quando todo mundo baixa a guarda, se você continuar com energia alta, a chance de você se destacar é muito maior. Né? Independente dos seus recursos. Independente dos seus recursos, sem dúvida nenhuma. Agora é muito legal conversar para os estudantes, mas quando chega no mercado de trabalho a conversa muda. O que dizer para quem vai ingressar ou pretende sair daqui da faculdade e pretende ingressar no mercado de trabalho? Primeiro, eu espero que todo mundo aqui tenha essa ambição. Né? O que eu acho importante, que nem eu mencionei lá no início, é também você não sair atrás de toda e qualquer oportunidade. Se der ao luxo, entre aspas, de refletir durante um tempo o que você quer fazer, qual que é o seu sonho, né? Quando você escolheu fazer a faculdade que você fez, que objetivo que você tinha em mente lá para frente? Né? Você queria ser dono de um pequeno negócio, você queria ser trainee numa grande empresa, você queria trabalhar na gestão pública, o que você queria fazer? E reflete de novo nesse momento de transição da vida acadêmica para profissional, e passe a buscar oportunidades que têm a ver com aquilo que te dá vontade de acordar todos os dias. Né? Porque você ir trabalhar numa empresa simplesmente porque foi aquela que primeiro te ofereceu um estágio ou uma vaga, e você continuar indo lá todos os dias, não sendo o que você mais quer fazer, a tendência de você virar mais um é muito alto. Né? Aquela pessoa que tem aquele pânico da segunda-feira, né? Nossa, que droga, é segunda-feira, porque eu não gosto de trabalhar. E aí você vive 5/7 da sua vida, né, de segunda a sexta, fazendo algo que você não gosta. Né? E quanto menos você gosta do que você faz, menor a chance de você ser bem-sucedido naquilo. Enquanto se você conseguir estabelecer um objetivo para você de médio e longo prazo e buscar oportunidades que tenham a ver com isso, você vai chegar no trabalho segunda-feira e vai falar, pô, que bom que eu estou aqui, é muito legal isso que eu estou fazendo, eu quero entregar esse resultado porque eu vejo um benefício no que eu estou fazendo. E quando você se apaixona pelo que você faz, você coloca uma carga de energia muito mais alta do que as outras pessoas e a chance de você ir crescendo cada vez mais é muito maior. Então a dica que eu daria escolham vocês também aonde vocês querem trabalhar, não se deixem só ser escolhidos, porque se vocês sempre se deixarem ser escolhidos, você nunca vai tomar a rédea da sua vida e a chance de você lá na frente fazer algo que você está realmente gostando e deixar um legado para o mundo fica bem mais baixo. Por que o Partido Novo? Olha, o Partido Novo, não sei se todo mundo aqui conhece, mas é um partido que surgiu, foi registrado no TSE em 2015, né? Disputou eleições só em 5 capitais em 2016, que foi BH, Rio, São Paulo, Porto Alegre e Curitiba. Conseguiu eleger vereadores em 4 deles e vem fazendo um trabalho fantástico de ter uma proposta muito diferente do que outros partidos têm. Né? Primeiro, quando eu resolvi entrar nessa vida política, era por uma insatisfação muito alta das pessoas que estão ocupando ela hoje. Se a gente tivesse ótimos políticos, eu ia estar cuidando da minha vida. Eu estou indo nesse caminho porque não tem. E eu acho que eu posso ser uma opção melhor do que quem está lá. Então, assim, eu querendo tirar as pessoas que estão lá, não fazia sentido eu me aliar a elas para chegar lá. Né? Eu não quero mais que fulano, beltrano e ciclano estejam lá. Eu vou ser parceiro dele nas eleições? Né? Não fazia sentido. E o único partido que é verdadeiramente novo no Brasil hoje é o Novo. Né? E além disso ele tem regras na governança, na estrutura do partido, que eu gostei muito, porque elas impedem que o partido tome os rumos que tantos outros partidos que nasceram talvez com um ideal nobre lá 20, 30 anos atrás, mas que se perderam no longo do caminho. Então é o único partido que não usa dinheiro público para financiar a campanha. Todos os outros partidos do Brasil utilizam todo o nosso dinheiro aqui, dinheiro de todos nós, para financiar a campanha. O Novo não faz isso, o Novo faz processo seletivo para quem quer se candidatar, para garantir que os nomes que vão ser apresentados à população são nomes que têm uma qualificação. O Novo não mistura gestão partidária, você não pode ser presidente do partido e candidato, porque senão é raposa cuidando do galinheiro. Então, a gestão do partido fiscaliza os políticos, ao contrário dos outros partidos, que o político exerce o poder de influência na gestão partidária para o seu próprio interesse. Então, acho que tem uma série de benefícios ali que me deram tranquilidade de poder ingressar nesse grupo e de ter uma proposta realmente diferente para o Brasil. No aniversário de 25 anos da Fundação Estudar, o Jorge Paulo Lema manifestou o seu arrependimento de não ter se envolvido com a política há mais tempo.
e concluiu dizendo que um dos objetivos da Fundação Estudar é formar o presidente da República. Incluiu na sua decisão? Olha, eu acho que sim, porque essa fala dele, né, de que, poxa, eu me arrependo de não ter entrado antes, de não ter me envolvido, né, ele não entrou na política, nem acho que vai entrar, mas de não ter se aproximado da política, é algo que não só ele, mas eu e inúmeros brasileiros fizeram esses anos todos. Essas pessoas chegaram lá porque a gente deixou, foi a nossa omissão que fez com que isso acontecesse. E eu me vi como um desses omissos, eu me vi como uma das pessoas que não me importava com quem ia ganhar a eleição, ou até me importava, mas assim, não fazia grandes coisas para mudar o resultado, e acho que essa percepção dele e de outras pessoas ao redor da Fundação Estudar, que por estar lá todo dia eu via, acabou me influenciando também. Então, quando ele falou isso foi em 2016, vamos completar 2 anos agora, o meu pensamento naquela época foi, poxa, mesmo, tomara que alguém aqui da plateia resolva mudar isso. Não era ainda que eu fosse, mas acho que ao longo do tempo a ficha foi caindo de, ao invés de tomara que os outros ajudem a gente a resolver esse problema, para adquirir uma mentalidade de, poxa, por que não eu posso ser alguém para resolver esse problema também? Bom, você hoje é a grande estrela da noite, auditório cheio, gostaria de agradecer a presença de todos, mas estão aqui para te ouvir, e antes da gente ir embora, eu gostaria que você deixasse um recado para esses jovens que estão em busca de uma carreira, que vão entrar no mercado de trabalho, alguns aqui que estão buscando uma nova chance, uma nova possibilidade. Afinal de contas, você já ajudou mais de 40 mil. O que você tem para dizer para essa moçada? Acho que primeiro, eu nunca fiz nada sozinho, né? Se eu pude participar de todas essas realizações, é porque eu consegui me unir a pessoas que tinham o mesmo sonho, o mesmo objetivo e que ajudaram a chegar lá. Então, acho que se tivesse 3 conselhos assim para dar, acho que o primeiro deles tenham sonho, não tenham vergonha de sonhar, não tenham vergonha de estabelecer objetivos que eventualmente as outras pessoas podem até falar para vocês, poxa, olha o sonho que ele está, coitado, nunca vai chegar lá. Eu ouvi isso muito ao longo de vários momentos da minha vida e resolvi persistir. E as coisas foram dando certo. Então, primeiro, não tenham medo de sonhar. Segundo, chama a responsabilidade para si. Não dependam dos outros, por mais que ninguém chega longe sozinho, mas ninguém vai fazer nada por você. Então, chame para si a responsabilidade da sua própria vida, da sua própria carreira. Então, você tem um sonho de chegar em tal lugar, torne-se você o principal responsável por você chegar lá. E junte-se a outras pessoas para que elas possam te ajudar e não para que elas possam te colocar lá. E a gente vê muitas pessoas reclamando, poxa, eu não passei na matéria porque o professor não gostou de mim, eu não fui promovido porque meu chefe não gosta de mim. Poxa, pensa sempre o que você pode fazer e não para terceirizar a culpa dos outros, mas pensa em como colocar a responsabilidade para si. E terceiro, não para. A partir do momento que você estabeleceu o seu objetivo, você tomou a consciência de que é você o principal responsável por fazer ele acontecer, continua seguindo em frente, as coisas não vão acontecer no curto prazo, não vai ser de uma semana para outra que você vai chegar lá, demoram-se ali muitos anos para você conseguir isso, e não desistam no meio do caminho. As pessoas que chegaram lá na frente, mais do que sorte, mais do que talento, mais do que qualquer outra coisa, foi persistência que fez elas conseguirem atingir seus objetivos. Então persistam, porque quanto mais vocês persistirem, insistirem naquele sonho de vocês, maior é a chance de vocês chegarem lá. Senhoras e senhores, uma salva de palmas para Thiago Mitrô. Thiago, muito obrigado. Obrigado, foi um prazer. No mês que vem estaremos de volta com mais um programa Entre Linhas na Fé e vocês estão intimados a comparecerem de novo. Até a próxima, tchau, obrigado.